sento. Da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire sui montagna. Bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire sui montagna sotto l'ombra di un Muito bem, buonasera para quem está chegando, ou bom dia, boa tarde, depois quem for acompanhar gravado aí, a gravação do Conexão Itália de hoje. E falando nisso, até esqueci de fixar o título aí para quem chegar, né? Mas tudo bem. Então quem está chegando, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Carla Ribeiro, sou italianista, tradutora, professora, editora, pesquiso na área de imigração e cultura italiana, ensino língua e cultura italiana também, e toda semana aqui eu trago sempre um tema, um assunto que eu digo assim, que é de relevância, né, para a comunidade ítalo-brasileira. Então, bem-vindo, bem-vinda e vamos acompanhando. Hoje o tema do Conexão Itália, como eu havia prometido já, e falado ao longo da semana, é sobre realmente a história da imigração italiana. Por isso eu coloquei só de começo a trilha aí, que é da Casa de Papel, né? Mas é o Bella Ciao, que é um hino do partigiano, do partesão, enfim, né? Eu digo partesão, partisan ou partigiano, que é cuja tradução literal é partidário, mas não é exatamente a questão do partidário que nós podemos entender no português, certo? Mas é isso aí, então fique aí ligadinho, acompanhe que você vai entender. Nós vamos falar então sobre a história da imigração italiana. Deixa eu só trocar o fone aqui, colocar o confio aqui que melhor. E vamos chegando, quem tá chegando aí então para acompanhar, só trocar o fone, que eu ainda não me entendi direito com o fone sem fio, gente. Então, na garantia, eu vou nesse aqui, tá? Então, depois eu vejo. Então, hoje, eu resolvi trazer. Então, bem-vindo. Olá, Aline. Olá, quem tá chegando aí. Às vezes eu não consigo ver, porque senão até acabo me desconcentrando, por isso que nem sempre acabo citando, né? Mas, então, a história da imigração italiana, eu pesquiso, eu escrevo, enfim, mais relacionado aqui no sul do Brasil, mas hoje eu vou fazer um aparato aí, trazer alguns números, alguns dados interessantes, relevantes, porque muita gente muita gente que acaba falando ou buscando falar italiano, por exemplo, é porque tem alguma história. Com certeza, quem vai acompanhar aí é porque tem alguma história aí, se identifica, né, com algum ascendente, vamos dizer, né? Até teve um dia que eu fiz um post aí de descendente, ascendente, aí até alguém veio assim no direct, mandou uma mensagem: Carla, mas é que essa palavra não é correta, é ascendente, não é descendente. Mas é porque, aí eu até expliquei a pessoa, não, eu sei que existe diferença, né, o ascendente e o descendente, mas é que comumente a gente acaba utilizando alguns termos de modo enganado, digamos assim, mas tá tudo bem, o importante é a gente se entender, né, o importante é a gente se entender mesmo. Então tá, teve algumas pessoas que me perguntaram hoje também se ia ficar gravado, porque eu sei que começa aí, muita gente que às vezes acompanha e tá no comércio, eu pretendo deixar gravado sim, tá? E depois vai passar para o YouTube também. Até nem sempre o YouTube colabora, eu digo assim, para fazer a transmissão, mas vai ficar depois. Se der tudo certo, vai lá para o YouTube também o quadro de hoje aqui, o tema de hoje, tá? Falando sobre imigração italiana no Brasil. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agora a gente vai então entrar realmente no tema. E eu vou começar falando a respeito fazendo uma pergunta, na verdade, né? Você pode até não responder, mas se quiser, quem tá aí depois vai passando. Eu sei que às vezes tem um atrasinho também, tem um certo atraso, mas tudo bem, é super normal. Existe uma data, tá? Existe uma data no Brasil que é configurada, que é dita, que é conhecida como Dia Nacional do Imigrante Italiano.
Você sabe qual é essa data, o Dia Nacional do Imigrante Italiano? Pois é, há mais de 140 anos que existe essa questão da imigração. Durante a semana, eu fiz até algumas perguntinhas, aquelas enquetes, e o engraçado é que teve gente que respondeu que, assim, o antenato, né, que a gente fala, o ascendente, o italiano, ele veio ali durante a Segunda Guerra, ou pós-Segunda Guerra, outros pós-Primeira Guerra. E isso é curioso, eu digo assim, porque existe uma diferença, inclusive nessa questão da imigração dentro do próprio Brasil. Porque dependendo da zona, dependendo da região, alguns vieram no final do século XIX, lá em 1880, 1870 por aí, outros vieram ali pela Primeira Guerra e outros vieram depois da Segunda Guerra. Porque realmente a Itália, né, o território italiano, ele foi assolado por várias batalhas, por vários combates, por várias guerras. Então, teve tudo isso. Teve os que saíram da Itália lá naquela primeira leva migratória, quando ainda a Itália não era Itália, quando ainda era Península Itálica. A gente diz que, na verdade, tinha a República de Veneza, tinha o Ducado disso e tudo mais. Então, eram várias regiões, tá? E depois, né, teve outros casos, outros êxodos da Itália, outros êxodos em virtude das guerras, de outras batalhas. Isso realmente é fato. E o interessante, o curioso no Brasil é porque é possível ver isso, é possível ver essa diferença de descendência, né, dos descendentes, nós descendentes, que fazemos parte dessa comunidade italo-brasileira, que acabou, né, sendo resultado, sendo fruto de uma emigração, vamos dizer assim, referindo-se à Itália, né, uma emigração, um êxodo em períodos diferentes, né, por diversas razões. Mas a razão principal, claro, era porque lá não havia mais condições de se viver, de manter a família e tudo mais, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho os meus antenati, os antepassados, eles vieram naquela leva de 1880 e poucos, tá? Final do século XIX, então foi lá atrás. Então eu sou a quarta geração. Talvez quem vai acompanhar aí seja de uma terceira geração. Aqui no sul do Brasil, digo no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas, a maioria dos descendentes é fruto, né? A maioria é fruto realmente dessa leva migratória de final do século XIX, tá? É realmente de final do século XIX. Vou tomar uma aguinha aí porque ontem teve uma live lá da escola, da Isso Idiomas, e o ar-condicionado estava ligado muito. O pessoal gosta de um ar-condicionado frio, estava no 17, gente. Estava lá no Polo Norte ontem. Então eu falei bastante e acaba sendo normal, né? E também com essa questão de quente e frio é terrível, né? Só na aguinha mesmo. Mas quem tá chegando, eu vou pedir então, quem vai chegar, e encaminha para alguém que goste desse tema, que vai falar sobre história, cultura italiana, imigração. Manda para alguém ali no aviãozinho de papel, encaminha para mais um amigo que seja, tá certo? Non è il vino, ma un po' d'acqua. Sempre bene. Então, eu disse que existe um dia que a gente diz que é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. E o Dia Nacional do Imigrante Italiano é no dia 21 de fevereiro, tá? É o dia 21 de fevereiro. E você sabe por que o dia 21 de fevereiro é conhecido como Dia Nacional do Imigrante Italiano? Talvez você nem sabia dessa informação, né? Então, tenho aqui que eu preparei tudo, gente. O conteúdo aqui, tenho vários. Na verdade, tive que fazer um recorte. Eu fiz um recorte para poder trazer um tema, trazer uma certa sequência. Vou trazer alguma coisa, não tudo, gostaria de trazer tudo, mas realmente tem muita bibliografia, tem muito assunto que dá para explorar. Eu vou trazer uma parte, a partir de um recorte que eu fiz, certo? Então, 21 de fevereiro é considerado o Dia Nacional aqui no Brasil do Imigrante Italiano. Por quê? Porque ele relembra, tá? Ele relembra a chegada da primeira expedição de imigrantes italianos no Brasil. E você sabe onde é que foi essa chegada, né, da primeira expedição de imigrantes italianos aqui no Brasil? Sabe em que parte do Brasil? A gente tem que pensar nas regiões litorâneas.
tá? Ó, gente, Conexão Itália de hoje é para quem gosta de história. Para quem gosta de história, para quem gosta de cultura, para quem gosta de memória, que é muito importante. Não adianta a gente só dizer que gosta, eu digo, que é cultura, que é legal, a gente tem que conhecer os fatos, né, os fatos e feitos, enfim, da história, do que aconteceu. E até eu separei uma frase que eu coloquei no livro, que eu organizei, que eu publiquei ano passado, em 2019, eu fui a organizadora do livro Origine, Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense. Esse aqui é a versão completa, tá? Por que eu digo que é a versão completa? Porque ele tem tudo aqui, eu já vou dizer as partes. Mas ali no canal do Telegram, você baixa o primeiro capítulo, que aí foi um livro, que eu digo que é um outro livro que eu acabei organizando, porque traz alguns pontos mais gerais, tá bom? Mas já vou explicar isso. Então, eu coloquei aqui no livro a frase que diz o seguinte, que é uma frase meio que conhecida. Há que se conhecer o passado para viver o presente a fim de modificar o futuro. E essa modificação é modificação de tentar melhorar, de tentar aprimorar, de a gente tentar de fazer coisas melhores, mais positivas, né? A gente pegar os exemplos, então a gente tem que conhecer o passado realmente para a gente conseguir olhar hoje, aqui no presente, e vislumbrar um futuro que seja realmente bacana, que seja bom, que seja positivo para a sociedade como um todo, para o mundo como um todo, tá? Então, é assim que a gente faz. Eu trabalho, pesquiso e traduzo escritores italianos antigos, tá? E que não são muito conhecidos. Logo, logo tem alguma coisa aí, né? Por exemplo, no doutorado e tal, que eu estudo, que é o foco na língua italiana. E eu acho muito bacana isso, tá? Porque por isso que eu trago nesse bate-papo aqui no Conexão Itália, que é pra gente lembrar disso, né? De valorizar essa questão de memória, realmente, tá? Não adianta só, e aqui eu friso, eu sou bem chata, sou a chata da cidadania, tá bom? Eu não trabalho com cidadania italiana, muitas pessoas vêm perguntar, vêm me questionar, vêm me pedir orientação. Pra quem que tu vais, tu orienta, tu me aponta quem, aponta qual pessoa. Eu evito, né, indicar, mas eu tenho pouquíssimas de contar nos dedos, assim, que eu indico. Mas eu digo que eu sou chata porque essa chata da cidadania. Porque não adianta eu ter a cidadania italiana, ser um cidadão, eu ficar todo cheio de orgulho, porque eu tenho o passaporte rosso, que as pessoas dizem, tenho o passaporte rosso, eu não falo nada de italiano, não conheço nada da história, não conheço nada dessa cultura. Eu só sei que tem galinha com polenta, por exemplo, e deu. Sou bem chata, eu sou bem crítica quanto a isso. A gente tem que conhecer a história, sim, tá bom? É uma defesa minha. Assim como a gente tem a nacionalidade brasileira, quem está acompanhando, né? Eu sou brasileira e eu sou descendente, né, de italianos, então, e eu conheço essa história. Eu fui atrás de conhecer essa história, tá? Posso dizer, falo italiano e tal. Então, eu tenho que ter todo um conjunto, não adianta só ter um documento, e não é um documento que vai me dizer quem eu sou, o que eu sou, se é melhor ou pior, não, mas então eu tenho que conhecer sim. Se você tem, aí eu vou dizer, se você tem um documento italiano, um passaporte rosso, eu acho que é obrigação sua, pelo menos, saber se virar e conhecer a história e falar um pouco de italiano, tá? É o mínimo, gente, é o mínimo, realmente, porque isso faz parte da história, faz parte da memória. Então, é a minha opinião. E eu acho que tem muita gente que concorda também, tá? Eu acho que tem muita gente que concorda. Mas vamos lá. Então, da frase que eu coloquei no livro Origine, Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, que eu publiquei, depois eu digo onde tem, tá? Se você tem interesse para comprar, às vezes, né? Mas tem para baixar no canal do Telegram. Aqui na minha bio tem o link do canal do Telegram, você pode ir lá também e ver. E tem muito conteúdo que eu vou falar hoje aqui, e que tá tudo lá na publicação, que está disponível, só fazer o download bem básico, é só querer, só entrar no canal do Telegram de verdade, certo? Se você não tem o Telegram ele é tipo um WhatsApp melhorado. Eu digo por quê? Porque não tem aquela conversarada tudo de grupo e tudo mais, ele é da cor azulzinha, assim, mas ele é um WhatsApp melhorado, com mais, eu ia dizer utensílios, não, com mais... Ai, gente, não sei, agora me fugiu a palavra, mas com mais coisinha pra fazer, tá? Assim, digamos, com mais coisinha pra fazer, mais organizadinho, certo? Com documentos, com áudios e tudo mais. Então, bora lá. Eu falei, pra quem chegou agora, Dia Nacional do Imigrante Italiano, dia 21 de fevereiro, porque marca a chegada da primeira expedição de imigrantes italianos no Brasil.
E em que parte do território brasileiro foi? Então, foi lá pelo Espírito Santo. E você sabia que o Espírito Santo é um dos estados que mais tem eu vou dizer aqui, separei aqui, é uma população de descendentes italianos aqui no Brasil, é uma das que mais tem. É lá no estado, é lá no Espírito Santo. Eu vou colocar aqui para vocês um percentual, tá? Eu vou dizer, na verdade, eu digo que Espírito Santo e Santa Catarina estão aí, ó. Espírito Santo e Santa Catarina são os dois estados que eu digo assim, meio e meio da população, tá? Tem uns números aqui, eu tenho dados que trazem esse percentual. Hoje, no Brasil, são mais de 30 milhões de descendentes de italianos. Você sabia disso? Pois é, mais de 30 milhões de descendentes italianos. Mais de 30 milhões de pessoas descendem de pessoas que vieram da Itália, seja no final do século XIX, ou no período de Primeira Guerra, ou no pós-Segunda Guerra, gente. Isso é um número muito grande, mais de 30 milhões, cerca de 15% da população brasileira, para a gente ter uma ideia, de 15 a 20%, tá? Agora, exatamente o número, eu já falei isso semana passada e repito hoje, porque é um dado bastante relevante. É um dado realmente bastante relevante. Então vamos lá. Atualmente, o que nós podemos dizer de percentual, em termos percentuais? A população de descendentes italianos no Brasil hoje, depois de tudo isso que aconteceu, depois dessa leva migratória aí, ou das levas migratórias, porque foi mais de um, tá? Foi mais de um período realmente de italianos que vieram para o Brasil, fugiram da crise, fugiram da fome, fugiram do desemprego, fugiram da revolução industrial que estava acontecendo, principalmente na região norte italiana, e que estava tirando o trabalho, vamos dizer assim, do homem do campo, do agricultor, com um monte de dificuldade. Teve várias atitudes do governo e tudo mais que acabaram não contribuindo. Mas vamos lá. Atualmente, na região norte do Brasil, 6,8% da população da região norte é de descendentes de italianos. 6,8%, se a gente for pensar, um percentual pequeno. Na região centro-oeste, 4%, tá? 4%. No Paraná, 37% da população é descendente italiano. No Paraná tem também japoneses e alemães, é bastante grande. A gente tem que lembrar disso, né? Mas 37%, gente, olha só, é um bom bocado, né, da população paranaense. No Rio Grande do Sul, 27%, porque o Rio Grande do Sul também recebeu muitos poloneses, muitos alemães, tá? Franceses, teve de tudo também, porque teve uma característica especial no Rio Grande do Sul, que eu acho muito interessante, porque no Brasil, Rio Grande do Sul é o estado lá da pontinha, né? Lá de baixo, digamos, se a gente fosse ver em termos de território, seria o último para eles chegarem, mas eles chegaram antes do que em Santa Catarina. Então, olha só, 27% da população gaúcha é de descendentes italianos. Em Santa Catarina é 50% da população. Então, 50% da população catarinense é de descendentes italianos, assim como no Espírito Santo. Então, Santa Catarina e Espírito Santo tem 50% da população, olha só, que é de descendente. Interessantíssimo isso, né? Rio de Janeiro, 4%. Aí porque acabam sendo essas cidades maiores, recebem um número maior, né, de tudo quanto é pessoa. E Rio de Janeiro, gente, região, uma zona portuária, né? Muitos chegavam pelo Rio de Janeiro e depois iam para outras cidades, para outras zonas, né? São Paulo, na população de São Paulo, 32,5%. Claro que São Paulo, né, assim como Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo. São Paulo é o coração aí, tem de tudo. Mas mesmo sendo São Paulo, gente, tem um percentual grandíssimo, porque se a gente fosse pensar, São Paulo tem de tudo. Tá? Tem tem de tudo mesmo, né? Então, mais de 30% da população de São Paulo é de descendentes italianos. Olha só, curioso isso, né? Minas Gerais, 7,5% também é um bocado grande, digo assim, Minas Gerais. Minas Gerais faz fronteira aí com São Paulo. Tem muitos, aquela região, eu digo assim, se a gente for pensar no território brasileiro, como no Nordeste, que o Nordeste tem menos de 1% de descendentes italianos, mas no Nordeste acabaram ficando muito os holandeses, os franceses, né, africanos, claro, portugueses, tem de tudo também, mas é engraçado que tem muito holandês, muitos descendentes de holandeses. E claro, tem os italianos também, mas... Buonasera, Fernando, tutto a posto? Então... Mas é isso que é interessante, né? Então, o Espírito Santo, Santa Catarina são os dois estados que competem aí no Brasil com metade da população, então, de descendentes italianos. Sabia disso? Sabia?
50% Espírito Santo também. Então, exatamente por isso que e foi no Espírito Santo que eles chegaram primeiro, tá? Essa leva migratória, enfim, os primeiros italianos, eles aportaram no Espírito Santo. E então, essa data ali, de 21 de fevereiro, que é o Dia Nacional do Imigrante Italiano, ela foi instituída no ano de 2008, tá? Foi instituída no ano de 2008 pela Lei 11.687. E é comemorada em todo o território brasileiro, tá? Então, foi no Espírito Santo. Da expedição, eu tenho aqui do Pietro Tabacchi, tá? Que foi essa data, né? A expedição dele, ele que, digamos assim, liderou essa primeira expedição rumo à América, rumo ao Verdzino, rumo ao Brasil. Pietro Tabacchi. Ok? 3 de janeiro de 1874, 388 camponeses embarcaram no navio à vela. Sabe como é que era o nome do navio à vela do vapore, né? Enfim, do navio que trouxe em 1874, olha só o ano, 1874, a primeira leva aí de italianos para o Brasil, rumo ao Espírito Santo. Sabe como é que foi o nome? Ele é famoso, esse nome, essa embarcação. É a embarcação La Sofia, que saiu do porto de Gênova. A maioria saía de Gênova, ok? Rumo ao Brasil, eles iam ou para o Espírito Santo ou para o Rio de Janeiro. Era assim que acontecia. E depois de lá, aí sim eles pegavam outro barco e iam para outras zonas. Quando vinham no caso, eu estou olhando aqui porque eu tenho um mapa aqui da Itália, só para vocês verem, ó. Ali... tá? Mas enfim, eu estava pensando aqui o mapa do Brasil, mas não. Quer dizer que eles iam descendo, né? Eles iam descendo. Quando eles chegavam, saíam de Gênova e chegavam ao Rio de Janeiro ou Espírito Santo, e depois tinha também Porto de Santos, mas depois eles iam, primeiro, claro, muitos foram para Minas e para São Paulo para trabalhar nas lavouras aí de café, tá? Nas fazendas. Só que aí foi diferente a imigração que foi para São Paulo, que acabou sendo desses camponeses, desses italianos, que eles queriam trabalho, eles queriam gente que trabalhasse, que fosse para o campo, que trabalhasse a mente, né? Porque estava acontecendo no Brasil, então, muitos movimentos ali, a Lei Áurea também, que é a abolição da escravatura, e havia o interesse, né, da parte dos fazendeiros aí de substituir a mão de obra escrava por um outro tipo de mão de obra, que acabou ficando conhecido como uma mão de obra semi-escrava. Tá? Porque não vamos pensar que eles iam para lá para ficar ricos, né? Os italianos que vieram para cá não eram milionários, eles não eram ricos. Né? Eles que vieram porque eles tinham dificuldades financeiras lá, não tinham como sobreviver. Logicamente, pode ser que um ou outro, né, tinham posses e tudo mais, mas os que vinham para cá para trabalhar é porque realmente eles estavam numa situação precária lá na Itália e vinham para cá. E o Brasil estava necessitado de mão de obra que fosse primeiro para as lavouras, né, né, de café, por exemplo, em São Paulo, isso aconteceu muito, e lá para substituir a mão de obra escrava. Então, estava acontecendo, o trabalho estava aumentando, tinha muito trabalho para fazer. O que aconteceu então? Eles iam trazendo esses italianos que vinham, eles iam para trabalhar, só que o seguinte, eles estavam, opa, mas não está acontecendo, o que está acontecendo aqui, né? A gente está vindo aqui para trabalhar, não está recebendo muito, é aquela coisa meio que do escambo, assim, ó, vocês trabalham, enquanto isso a gente dá uma comida para dar comida e um teto para vocês morarem. E tá tudo bem, ganhem um dinheirinho, mas aí para vocês comprarem outras coisas, ou terem mais utensílios, ou fazerem mais que vocês têm que pagar. Então, basicamente, eles trabalhavam e tinham conta, né? Iam fazendo contas, e aumentando o valor lá, enfim, né, para pagarem, e basicamente, então, acabava sendo caracterizado um trabalho semi-escravo, se a gente for pensar e analisar, tá, do ponto de vista histórico. Era assim que acontecia mesmo, tá, gente? Então, não é uma beleza, não é uma novelinha, a novela da Globo, a Esperança, ou, eu dizer, o Rei do Gado, né, os Mezzenga Berdinazzi, e aquelas coisas assim, né, Mezzenga Berdinazzi é Rei do Gado? Não lembro agora. Mas, enfim, não é a novela da Globo, não, tá, que acontecia que era tudo muito bonito, depois o camponês lá se apaixonava pelo o senhor feudal lá, enfim, o fazendeiro, e tudo, viviam felizes para sempre. As coisas não eram bem assim, né? A gente sabe que muitos pontos aí da nossa história, são nebulosos aí. Então, não é tudo bonito. Eles iam para cá, passaram muito trabalho mesmo,
tá? Não tinham, muitos foram enganados, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, tem muitos registros, assim, não sei se de repente vocês já leram, já, né, ou já se inteiraram a respeito, mas quando a gente tem que pensar assim, eles saíam do porto de Gênova, mas para chegar até Gênova, na Itália, fica assim, imagine a bota, gente, tá? Imagine a bota. Acho que eu até vou mostrar aqui no mapa para vocês. Vou ver aqui, vou me levantar daqui. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Vou virar aqui o mapa. Olha a bagunça aqui. Vou virar aqui. Ali. Ó, eu vou mostrar aqui o mapa, certo? Aqui eu tenho, tô trazendo o mapa da Itália. Esse aqui é o mapa que eu tenho, um mapa bonitinho e tal. Ó, estão vendo? Aqui é Gênova, ok? Aqui é Gênova. Só que é o seguinte, para eles chegarem aqui, para eles passarem aqui, né, enfim, pelo Mediterrâneo aqui e tudo mais, Mar Ligure, Mar Tirreno, tudo isso, saindo aqui de Gênova, muitos vinham, tá? Muitos, a maioria dos italianos que saíram foi do norte italiano, do Vêneto principalmente. O Vêneto, aqui eu estou apontando com o dedo aqui, o Vêneto ele foi a região que mais teve êxodo, tá? Foi a região de onde mais saíram italianos, foi ali do Vêneto, ó, tô apontando aí com o dedo, tá? Se a gente for se aproximar um pouquinho melhor, ó, tem Padova, tem Venezia, tem Verona, tem Vicenza, tem Treviso, ok? Tudo isso, certo? Então saíram de lá. Só que para ir do Vêneto ou do Trentino ou do Friuli Venezia Giulia ou da Emília-Romanha, da Lombardia, para sair do Piemonte, essas regiões foram as que mais saíram, tá? Que mais partiram na primeira leva, eu digo em 1800, na década de 80, dos anos 1800, 1880 por aí. Então eles tinham que fazer o quê? Tinham que pegar um trem, tinham que sair de lá para vir para cá, ó, para partir de Gênova. No caso ali para pegar o La Sofia, né? Vamos dizer assim, o que era o La Sofia? O La Sofia era o navio, né? Voltei aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, fazendo até câmera ao vivo aqui, né? Mexendo. Então, e para sair de lá, eles tinham que ir para Gênova. Só que é o seguinte, para em Gênova, tem muitos relatos de que os próprios italianos enganavam os italianos que queriam sair, tá? Tem relatos disso, que passavam a perna. Como assim? Imagina que é uma zona portuária. Em Gênova, lá o pessoal também, os donos de bares, das bodegas e tudo mais, eles recebiam, e imagina a loucurada que era, gente, aquilo. Vocês já pararam para pensar que a gente tem sempre o ponto de vista daqui, de que eles chegaram aqui, mas aqueles que saíram de lá. Os que iam, por exemplo, para Gênova, aquela cidade, né, Gênova ficava lotada de gente que estava malucurada, gente que ia, vinha, tinha muito roubo, batedor de carteira e tudo mais. Mas, além de tudo, italianos que passavam a perna nos próprios, nos seus conterrâneos. Como assim? Se o preço era 20, eles cobravam 50, por exemplo, para alojarem a família uma noite e tudo mais. Então, e sem contar que muitos, vamos dizer assim, publicitários da época, né, muitos marqueteiros que eram agentes da imigração, tá? Agentes de imigração, assim. Eles enganavam também, cobravam um valor X, um valor Y, para botar as pessoas nos navios, tá? Para botar as pessoas nos navios. Isso não era legal, né? Isso não era bacana, porque eles enganavam. Então, muita gente que já não tinha um tostão furado, já não tinha dinheiro, tá? Eles realmente eram pessoas assim, que eles já estavam saindo, estavam no desespero. Imagina-se quantas famílias com crianças pequenas, quantas famílias que não tinham nem o que comer, e estão sendo enganados pelos próprios conterrâneos. Só que a gente tem que lembrar, né? Conterrâneos. A Itália, os genoveses não eram italianos, assim como os vênetos, eles não se consideravam italianos, eles eram da sua região, os lombardos, os trentinos, enfim, cada um lá da sua cidade. Além da região, tinha a cidade. No período, naquele final do século XIX, era assim que acontecia. Bem, então, na própria cidade de Gênova, os agentes e tudo mais, quando os agentes que eram mais de bom caráter, digamos assim, mas muitos relatos de que havia muitos italianos, muitos donos de bodega, muitos donos das hospedagens e tudo mais, assim, que realmente enganavam para ganhar mais dinheiro. Então,
cobravam altos valores, se aproveitavam das mulheres também e tudo mais. Tem muita história, tá? Eu mesma, eu fui pesquisar, porque até eu estou escrevendo, tem um outro material que eu estou escrevendo e que eu fui buscar esse tipo de história também, esse tipo de relato, e que é uma coisa complicada, uma coisa triste também para nossa história, para a história, não para nossa história, eu digo a história da humanidade num todo, né? Mas tinha isso. Então já passava um trabalho lá. No navio, gente, tem aquela música, né? 36 giorni di macchina, vapore, vapore, né? Então, tu imagina passar de 20 a 30 dias, uns 30 dias num navio, tá? Cheio, lotado, porque tinha primeira, segunda, terceira classe, lá eles dividiam. Não tinha nada disso, não. Todo mundo junto, basicamente. Ah, não tinha comida. Imagina fazer as necessidades fisiológicas. Fazer um e o dois lá também, né? Mulheres grávidas, quantas crianças que faleciam, que nasceram, tá? Tem relatos de muitas crianças que nasceram em alto mar, tem relatos de pessoas que faleceram, eles jogavam os corpos em alto mar. Vocês já souberam, acho que todo mundo sabe de alguma história, de algum relato, né? Tem aquela música também, uma música tradicional, uma música folclórica, o Sírio, e que é muito, eu digo que é muito bonita, mas é triste, né? Que é uma música triste, na verdade, e que fala desses acontecimentos, que trata desses acontecimentos, que retrata esses acontecimentos. Então a gente tem, ao longo da história, várias camadas, vários recortes, e que a gente tem que parar para dar uma analisada e ver, poxa vida. Por isso que a frase que eu citei no começo, há que se conhecer o passado para viver o presente a fim de modificar o futuro. E é por isso que eu sou a chata da cidadania, mais uma vez eu falo. Você tem cidadania italiana? Então vamos falar italiano, vamos conhecer a história, que é no mínimo, é o mínimo que se faz, tá? É o mínimo que se faz para honrar, eu digo também, a memória dessas pessoas que passaram trabalho, atravessaram o oceano, passaram muita dificuldade e chegaram aqui. No mínimo, tá? No mínimo. É isso mesmo. Não é querendo, porque a Carla quer vender aula. Não, é o mínimo, gente, tá? Não é por mim, pode fazer aula com quem for. Pode aprender sozinho, pode tentar aprender sozinho. Não é isso. Mas é o mínimo que a gente pode fazer, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então agora você sabe que o Espírito Santo e Santa Catarina são os dois estados do Brasil, percentualmente falando, não estou falando em números reais, assim, tá? Eu esqueci a palavra, mas assim, em termos percentuais, Santa Catarina e Espírito Santo, com 50% da população sendo de descendentes italianos, olha só. E o Espírito Santo foi onde a primeira expedição de italianos chegou, foi por lá, comandada pelo Pietro Tabacchi. Isso, Fernando Grazia, absoluto, isso mesmo, não, né, em números absolutos. Né, Sandra? É a Sandra aí também, a Sandra concordando. Tem que ser, né? Porque assim, poxa, todo mundo quer usufruir, todo mundo, tem um passaporte rosso, que lindo, maravilhoso, sou cidadão italiano, mas tá, e aí? Aí chega lá, não, gente, você é brasileiro. Só que é um respeito, né? Respeito acima de tudo. Nós somos descendentes, nós temos uma história, o brasileiro por si só já é uma mistura. Então acho que a gente tem que respeitar. Tem um livro, eu mostrei esses dias, que eu comprei, tá aqui em cima, gente. Maravilhoso, do Umberto Eco, ok? Migração e Intolerância. E esse livro do Umberto Eco não foi um livro tão caro, não, mas é porque sendo do Eco, tudo quanto é livro já é meio assim, tá? E ele fala, olha só que coisa louca, eu digo assim, porque o mundo ele dá voltas realmente, né? A nossa história dá voltas. Então, hoje a Europa sofre, vamos botar um sofre entre aspas, mas sofre com a questão da imigração, né? E muitos reclamam que não querem aceitar e tal. Mas o mundo aceitou os europeus. Na marra. Já pararam para pensar nisso? Ninguém disse venham italianos, venham alemães, venham franceses, venham holandeses, eles simplesmente vieram. Venham ingleses, eles vieram. Eles vieram, exploraram, muitos tiraram muitas riquezas das Américas, mas beleza, né? O povo americano que somos nós, não dos Estados Unidos, americano das Américas, a gente aceitou de boa, né? A gente aceitou tranquilamente. Então, e no Umberto Eco, nesse livro que fala de migração e intolerância,
logo aqui, é na contracapa, tá? Eu li o livrinho aqui, tá? Mas a contracapa, claro, tem a frase, o período, trecho de destaque. O terceiro mundo está batendo as portas da Europa e vai entrar mesmo que a Europa não esteja de acordo. O problema não é mais decidir, como os políticos fingem acreditar, se estudantes com o Chador devem ou não ser aceitas em Paris ou quantas mesquitas podem ser construídas em Roma. O problema é que no próximo milênio, e como não sou um profeta, não posso especificar a data, a Europa será um continente multirracial ou, se preferirem, colorido. Se lhes agrada, assim será. Se não, assim será da mesma forma. Eu acho que o mundo, na verdade, a Dani entrou falando em colorido, né, Dani? Mas o mundo, eu acho que ele tá tendo essas tendências de ser mais colorido. E a gente tem que fazer, a gente tem que respeitar. Eu falo de história da imigração, eu falo de língua e cultura italiana, e eu não quero, de modo algum, dizer, trazer e mostrar superioridade de um povo em relação ao outro. Não é isso. O que eu quero trazer é uma parte, é uma história. Como eu trago aqui no livro Recortes da Imigração no Sul Catarinense, são recortes. O que é um recorte? É uma parte da história. Seria muito bom se a gente conseguisse tratar do todo, falar de tudo, né, e tal. Mas é difícil. Então, porque eu tenho os meus filtros, né, para falar. Então, tem tudo isso. Então, tem esses recortes. Por isso que eu costumo e eu gosto de dizer que são recortes. E o mundo ele vai ficando mais colorido mesmo, né? Porque aqui não é um grupinho só de italianos, aqui não é um grupinho só de ingleses, aqui não tem um grupinho só de alemães, aqui um grupinho só de eslavos, ali tem um grupinho de africanos, um grupinho de portugueses, um grupinho de... Eu vou dizer de nativos indígenas, sei lá, porque todo mundo é nativo de algum lugar, né? Mas de indígenas, não. Nós somos coloridos, nós temos todo esse mix, eu digo, né? Racial, de etnia, enfim, e tudo mais. Tá? Então, e conhecer a nossa história é importante, para a gente ver o que aconteceu e tentar não repetir, né? Tentar trazer de um modo mais positivo isso. Então é uma mensagem assim, né? Por isso que eu digo, de modo algum, às vezes tem gente que talvez interprete, mas tá se achando, né? Falando, porque o italiano é isso, melhor ou pior. Não, eu tô trazendo um recorte. Assim como qualquer pessoa pode falar da imigração nipônica, né? Dos japoneses, pode falar dos árabes e tudo mais, dos açorianos, dos africanos, e a gente tem que falar, a gente tem que conhecer a história, a gente tem que conhecer os fatos. Assim como eu estava falando, então lá do que acontecia no Porto de Gênova, que a gente muitas vezes ignora, que a gente não conhece o que acontecia lá. A gente não tinha parado para pensar. Tenho certeza que muitas pessoas que estão acompanhando ou que vão acompanhar, que vão ver, né, nos próximos dias, depois que eu vou deixar o vídeo aqui do Conexão Itália de hoje, falando disso, assim, poxa, é verdade, eu não tinha pensado que lá no Porto de Gênova, imagina a loucurada que era quando os italianos saíam de lá e que fervo que era aquilo. E gente querendo se aproveitar um do outro, também tinha, né, tinha disso. Então, uns querendo se aproveitar dos conterrâneos, né, e que triste isso, né, eu só digo isso. Mas, avanti, andiamo avanti. Então, vamos lá. É praticamente uma aulinha de história hoje de imigração, tá? Um pouquinho, assim. É um conhecimento, é uma partezinha do conhecimento que eu vou trazer hoje, uma parte da história, tá? É um recorte. Então, o Pietro Tabacchi, que ele foi, então, o idealizador da primeira expedição de italianos para o Brasil, que aportaram no Espírito Santo em 1874. Em 1874, chegaram em 21 de fevereiro, tá? Em 21 de fevereiro daquele ano. E a causa da imigração, no caso, em relação à Itália, é emigração. Nós sabemos, né? Teve batalhas, desde lá, sabe o Napoleão Bonaparte? Pois é, o Napoleão, o general Napoleão, ele foi uma das... Ele foi né, enfim, as guerras napoleônicas, vamos dizer assim, todas as guerras napoleônicas e tudo mais. Tem toda uma história ali em 1800 e pouco, gente, né, o Império Austro-Húngaro, que concedia terra. Hoje eu não vou falar exatamente dessa história, tá, dessa parte, mas só pra gente ter uma noção. Poxa, tem a ver, esse cara influenciou também
a questão da unificação da Itália lá, ou como é que foi a questão da construção do território italiano? Tem também. Ele teve tudo a ver também, tá? Enfim, o Giuseppe Garibaldi e tudo mais, né? Muitos nomes conhecidos tiveram influência, mas não é o foco de hoje. Estou pegando lá do Porto de Gênova para cá. Vinham para o Porto do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santos, e depois eles seguiam para os seus rumos. No caso do sul do Brasil, foi depois, e foi um tipo de, eu digo de colonização, porque é diferente, tá, gente? Tem mais um termo que dentro da história e enfim, da teoria, se trata de modo diferente, que é imigrante e colonizador. No sul do Brasil, a gente chama de colonizador. O imigrante italiano foi um colonizador. Por quê? Não tinha nada. Eles realmente colonizaram, eram as colônias. Tá? Aqui em Santa Catarina, a primeira colônia italiana foi a Colônia Nova Itália, ali pela região do Vale do Itajaí, por ali. A Colônia Nova Itália. No sul de Santa Catarina, que é onde eu moro, teve a Colônia Azambuja. Se vocês buscarem Colônia Azambuja, tá? Foi a primeira colônia aqui do sul de Santa Catarina. Em Santa Catarina foi a Colônia Nova Itália. E assim por diante, assim como no Rio Grande do Sul também, o Rio Grande do Sul teve uma história dessa questão da colonização um pouquinho diferente. Ah, mas eu falei, né? Qual é a diferença entre o colono e o imigrante? O imigrante tem a ver com essa questão de migrar, sair de um lugar para o outro. Nem todo imigrante é colonizador. No caso dos que foram para São Paulo, eles não eram colonizadores, não eram considerados colonizadores. Eles eram imigrantes. Os que vieram para o sul do Brasil eram colonizadores, foram colonizadores, porque não havia, não vou dizer não havia civilização, né? Não havia cidades, tinha ainda que as cidades tinham de ser construídas, vamos dizer assim. Enquanto que os que iam para as cidades do região centro, o sudeste do Brasil, já havia cidades, já tinha mais assim, né, estrutura de cidades. Então tem essa diferença. E aí, sabia dessa? Conhecia? Já tinha parado? É porque a gente não para pensar nos termos, né? Na força das palavras. Aí volta tudo relacionado a isso, a força das palavras, né? Então, nem todo imigrante é um colonizador, tá? Se a gente for pegar pelo sentido da palavra, e o Humberto Eco, ele trata a respeito disso também. E ele ainda faz outras questões, ele traz outros dados, ele traz outras reflexões relacionadas a essas questões. Tá? É só para a gente realmente parar e dar uma pensadinha. Ah, interessante. O imigrante, nem todo imigrante era um colonizador. Que aqui a gente chama de colono, né? Acaba trazendo esse colono, fala de colono, mas é um modo que a gente fala que se refere ao colonizador. Tá? O colono, e que acabou tendo um termo pejorativo que nem todo mundo de todas as regiões do Brasil conhecem, mas um colono, para muita gente, acaba sendo um modo pejorativo, é como se fosse um colono, por exemplo, quem é de São Paulo, é como se fosse não que eu pense, tá, gente, mas é como se fosse um jeca, sabe, o Mazzaropi, vamos dizer assim. Então, a figura do Mazzaropi, né, para quem é mais da região sudeste do Brasil, assim, a figura do Mazzaropi é como se fosse o colono aqui pro sul do Brasil. Tá? Que aí falando do colono italiano, então esse personagem é como se fosse, tá? É curioso, né? Olha os estereótipos criados ao longo dos anos, assim, né? Ao longo da vida mesmo, ao longo da nossa história, né? Então, é isso. Então, a nossa história, realmente, da imigração italiana no Brasil, ela é diferente, dependendo das regiões. E claro, por que lá no norte do país nós temos menos de 7% de descendentes italianos? Claro, além de... vamos pensar, gente, o Brasil é um país com dimensões continentais. A distância, como chegar lá? Mal e mal hoje nós temos como chegar nas regiões todas, né, gente? Nosso transporte aí, por favor, né?
Avião é caro, ônibus é, nossa, um trabalhão, né? Há um trenzinho, né? Há uma ferrovia decente, mas tudo bem, deixa, né? Mas fica a dica aí para de repente alguém que for pensar. Enfim, mas muitas regiões do Brasil a gente não tem um número alto de descendentes italianos, exatamente até, claro, por como vai chegar lá. Como vai chegar lá? Depois de São Paulo, de Minas, daquela zona ali mais central do Brasil, um sudeste ou região nordeste, assim, também teve, né? Mas eles desceram porque era mais fácil de chegar também, né? Era mais fácil de chegar. E eles venderam os lotes, né, para os italianos, vendiam, e depois de 10 anos eles se tornariam donos da propriedade. Só depois de 10 anos. Uns 10 anos, uma média de 10 anos, gente. Olha que loucura. Passaram trabalho mesmo, tá? E como eles passaram trabalho e tudo mais, né? Você quer saber mais a respeito disso tudo? Eu vou dar a dica então, tá? Porque eu já vou finalizando o Conexão Itália de hoje. Eu vou dar um abraço aí para Marli, para dona Marli, que estava doentinha já. Eu vi que tá melhor, né? Que bom, que bom. Um bacio. Então eu vou falar para você, né? Vocês que não conhecem o livro Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, o Origine. O nome do livro é Origine. Na internet tem, se você colocar no Mercado Livre. Eu coloquei no Mercado Livre, tá indo para a Amazon também, para ser vendido na Amazon. É um pouquinho mais chato pela Amazon, mas enfim também. Mas se você colocar Origine, Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, na internet, às vezes quem é... mas eu não sou de Santa Catarina. Gente, aqui fala, na verdade, é porque o foco, eu já vou explicar, porque ele está dividido em 3 partes. Mas ele fala da imigração italiana num todo, assim. O primeiro capítulo, que é um pouco mais geral, mas obviamente o sul do Brasil foi o que acabou recebendo uma leva grande, tá? Acabou recebendo uma leva grande mesmo. Esse é o livro completinho, ele tem um formato impresso. Mas, para quem já entrou no canal do Telegram, no meu canal do Telegram, é só buscar canal da Carla Ribeiro, vai encontrar, ou se buscar a Carla Ribeiro, tá? A Carla Ribeiro, ou procura canal da Carla Ribeiro, é só entrar e lá vai estar disponível mais outros materiais, outras cositas más aí, né, que eu acabo disponibilizando, alguns conteúdos exclusivos para quem está no canal do Telegram mesmo. E para quem, caso se interesse no livro impresso, pode mandar uma mensagem pelo direct também, ok? Se não encontrar, eu envio o link, ou acabo enviando diretamente também, não tem problema. Para quem mora em Santa Catarina, tem as livrarias, a Livraria Catarinense, também tem as livrarias Fátima, e aqui no município de Uruçanga, que é onde eu moro, tem a livraria A Bem Me Quer, que tem os livros, tem o Origine, Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense. Mas é bem fácil de encontrar, ou faz contato comigo, não tem problema algum, certo? O livro, por exemplo, está dividido nas 3 partes. O que está no meu canal do Telegram é o primeiro capítulo, que é o mais generalizado, eu digo assim. Que aí ele traz, aqui pegando pelo sumário, dall'Italia siamo partiti e in Brasile arrivati, né? Saímos da Itália e chegamos ao Brasil. Registros da literatura de imigração, eu fiz um levantamento, claro, da literatura de imigração mais relacionadas a Santa Catarina, mas tem muitos materiais relacionados ao Brasil, à imigração no Brasil. Depois os imigrantes italianos, entre a Bota e a Cucagna, terra della Cucagna. A terra della Cucagna era o Brasil, considerado o Brasil, que era a terra da fartura. Andiamo alla Cucagna, né? Vamos para a terra da fartura. Eram assim que eles pensavam. Tinha até uns imaginários que pensavam que aqui tinha tipo pernas de salame penduradas nas árvores, queijos, leites, aquelas coisas eradas tudo, gente. É muito louco o imaginário que se tinha, gente. Eles vendiam uma imagem no Brasil que era a terra onde em si plantando tudo dá. Em si plantando tudo dá. E é verdade também, se a gente for pensar, né? Dependendo da região, dá tudo. Um aqui dá isso, outro aquilo. É uma terra maravilhosa. Decolonização no sul catarinense, em busca de uma italianidade, recorte sobre a educação dos imigrantes. Teve muitas escolas italianas no Brasil todo. Em São Paulo teve, gente. Muito, tá? Um núcleo bastante forte em São Paulo, realmente.
o resultado da colonização italiana, que aí são grandes pactos, os acordos diplomáticos e tudo mais. Depois, no segundo capítulo, que amigos e alunos meus de língua italiana, olha só, viu? Aluno da maestra Carla tem um espaço reservado aí. Olha, não é para poucos, não é para qualquer um, gente, tá? Os meus alunos aí, bem orgulhosa, eu pedi, e eles prontamente fizeram os registros das famílias. Então, eu vou falar quais famílias. Então, se de repente vai que você tem alguma dessas famílias, né? Benedette, Betiol, Brunato, Bussolo, Cadorin, Copetti, Damian, De Marchi, Fontanella, Gastaldon, Macari, Pilon, Redivo, Sacon, Sartor, Silvestrini, Zanin. E também tem a história dos Arcego, no Rio Grande do Sul, né? Com a história da Romilda, que é uma história com uma amiga minha, que ela é lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, a Emily, um bacio Emily, okay? Que ela contou sobre la nona Romilda, ok? E o terceiro capítulo fala sobre a língua, a questão da língua italiana, a língua como patrimônio cultural dos imigrantes e de seus descendentes, e que é um artigo da professora Caroline Pisolo Torquato, da Universidade Federal de Santa Catarina, e quantas línguas se falam no Brasil, da minha colega, da minha amiga pesquisadora, Daiane Cortez, ela que trabalha com políticas linguísticas. Então foi um livro assim bastante interessante, bastante útil, pensado. Foi a primeira edição. Para 2021, quem sabe vai sair a segunda edição aí, mais completinha, tô pensando, tá? Vamos ver se vai dar tempo, porque tem muita coisa, tem muitos projetos aí para 2021 já, então tem que botar na agenda. Entre 2021 e 2022 sai, ok? Mas então é isso. O Origine, Recorte da Imigração, tá no canal do Telegram, tá bom? E o impresso, Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, para quem tiver interesse, tem a versão impressa. Se buscar no Mercado Livre, hoje, se buscar no Mercado Livre, tem. Na Amazon logo mais, tá? Assim que for liberado aí, porque é meio chatinho o processo, toda essa parte burocrática, seria isso. Então hoje eu trouxe somente alguns recortes, como eu gosto de dizer, alguns elementos, falando sobre a história da imigração italiana no Brasil, algumas partes, alguns trechos, e vamos lá, vamos ser os chatos da cidadania, vamos valorizar. Fala, você tem cidadania italiana? Tem direito? Tem o passaporto rosso? Perché non parlare italiano? Perché non conoscere la storia? Acompanhe o perfil aqui, que eu trago várias dicas. E o canal no YouTube também, Carla Ribeiro. É bem fácil de achar. Lá eu faço aulas de italiano, tenho vídeos diversos relacionados à língua e à cultura italiana, tá? Tudo para você aproveitar, de verdade. Então, e também entra no canal Telegram, tá? Carla Ribeiro, bem fácil. Va bene? Então, um bom fim de semana. Nos falamos, vamos conversando aqui pelas redes sociais. Acompanhe os conteúdos que você vai com certeza aprender alguma coisinha. Aprendo com você, você aprende aí com os conteúdos e assim vai indo. Va bene? Allora, ciao ciao, una buona notte, arrivederci.